Fala aí, nação rubro-negra, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. Gente, o Flamengo ganhou para o Vitória da Bahia, isso mesmo, mas já vai ter confronto novo, isso mesmo, na Libertadores. O confronto é com a Central Córdoba, isso mesmo, após mais uma vitória do Mengão, ele segue firme no Brasileirão e, claro, quer continuar seguindo firme também na Libertadores. O Flamengo, foi para Salvador e deu 2-1 no Vitória, com um golaço de Arrascaeta e aquele tapa de classe dele, o Bruno Henrique, voando como nos velhos tempos. Que atuação, que intensidade, que raça, né? Com essa vitória, o Mengão segue embalando e já está com foco total na Libertadores, mostrando que quer vir forte esse ano, isso mesmo. Então, a partir de agora, vamos analisar, com os comentaristas da ESPN Brasil, também o apresentador, Vene Casagrande, diretamente do seu canal, vai falar um pouco sobre esses próximos jogos e as próximas decisões do Mengão. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também para a Vene Casagrande. Vamos ao vídeo. Vamos falar do Flamengo, já está aqui na nossa tela o Arrascaeta, porque ele foi o cara, um destaque na vitória contra o Vitória. Gol de biquinho. Falar do Flamengo agora. Giro de craque, toque de lenda. Arrascaeta. Não é mais 14, agora é 10, nota 10. Mas faz vezes também de 9 e dos melhores. Assim, no manso rolar da bola, o Flamengo abriu os caminhos no Barradão sobre o Vitória, reencorpado, com Arrasca, Gerson e Wesley de volta ao time. Um triunfo que chegou no sufoco, no fim, de modo bem familiar. Arrascaeta fez um golaço de craque, a la Romário, Ronaldo, de biquinho. Mas a gente recorre a manchetes antigas, fica até meio surrado. Bruno Henrique decidiu pelo Flamengo. Já aconteceu várias vezes e aconteceu de novo aqui no Barradão. Eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe. Essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar pra vocês, o Bruno Henrique eu disse sempre, não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram, dão o máximo, o melhor pro Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Um Barradão cheio, com a massa do Vitória, é muito indigesto, mas o time conseguiu ser dominante. Apresentou o velho problema da falta de pontaria, é verdade. Cebolinha, Juninho, até que a Arrasca tirou da cartola a jogada. Com ginga, leveza que só os craques têm no toque da bola, como quem diz, isso, vai lá, e a pelota obedeceu. Geralmente é sempre assim, sempre tira um coelho da cartola, ele não foi diferente, ele já roubou a bola, driblando o adversário e deu um biquinho ali lá, Ronaldo, na Copa, e coisa de gênio de craque. O Vitória, um leão, não se rendeu. Achou o empate com o Wellington Rato, um chute com desvio. E dentro daquilo que foi proposto, a gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo. Eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. Mas havia jogo, havia Bruno Henrique. De novo, o camisa 27 decidiu. Os primeiros 3 pontos no Brasileiro chegaram. Um Flamengo que não se cansa, insiste até o fim e consegue, mesmo de biquinho. Arrasca e Bruno Henrique dando alegrias para o flamenguista desde 2019. Bom, tá aí, falando em Flamengo, mais um capítulo no caso entre Vasco e Flamengo, o jogo que vai ser
da 5ª rodada do Brasileirão no dia 19 de abril. A Justiça do Rio de Janeiro, pela juíza Regina Lúcia Schucker, concedeu liminar autorizando a realização do jogo em São Januário. A liminar foi concedida após a ação pública movida pelos advogados Marcos Vinícius de Menezes Reis e Pedro Menezes Reis contra o Estado do Rio e o BEP, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, que haviam vetado o jogo em São Januário por falta de segurança envolvendo as torcidas. Com a decisão, fica autorizado o jogo em São Januário com presença de torcida mandante, independentemente de qualquer avaliação. Já no caso de presença de torcida visitante, fica aberta a possibilidade a depender de avaliação técnica específica e fundamentada. Sendo assim, o veto anterior do BEP não está mais em vigor e fica a cargo do Vasco decidir se realiza ou não a partida em seu estádio. Na decisão, a juíza salienta que o BEP se recusa a empregar, todas as suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil de deixar fazer, com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. Vamos aguardar, tem conversa para ser no Maracanã entre as duas diretorias. Vamos aguardar, a gente vai ficar atento a isso. Intervalo rápido, a gente já volta com mais Sport Center. A Justiça concede liminar para o Vasco mandar o confronto com o Flamengo em São Januário. Agora a decisão está nas mãos do rival se realizará a partida no estádio ou não. A juíza do caso aprovou o pedido do presidente Pedrinho a anular a decisão do BEP. Entretanto, a presença da torcida rubro-negra no jogo ainda irá depender de uma avaliação técnica. Gente, vou ser sincero. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa do Flamengo me disse em relação a isso. Foram poucas palavras. Eles vão passar vergonha, Venê. Essa milinar não vai prosperar. Gente, o Vasco já tem tudo acertado com o Flamengo para jogar no Maracanã. Para que vai arrumar confusão, entre aspas, para tentar levar o jogo para São Januário? O BEP não vai aprovar isso, e se aprovar, vai ser torcida única, o que é o fim do futebol. Torcida única é o fim do futebol. É feio, é lamentável. Eu espero que o Vasco da Gama não leve isso para frente. Ah, mas o Vasco está sendo prejudicado. Eu concordo que o Vasco está sendo prejudicado. Concordo com isso. Eu acho que o Vasco deveria ter o direito, sim, de mandar o jogo em seu estádio, São Januário. Eu acho que o BEP, sim, deveria garantir a segurança. Mas o BEP não garante a segurança, não aprova. Já que o BEP não aprova, que o Vasco joga no Maracanã, com 50-50 de torcida. E todo mundo vai sair feliz nessa história. É o que eu acho que o Vasco deveria fazer. Qual é a sua opinião em relação a isso? A maré carioca virou onda de crime. Porque o colega Matheus Leal, jornalista, noticiou: Flamengo mira o lateral direito Vinícius Tobias, ex-internacional e atualmente no Shakhtar Donetsk, para repor provável saída de Wesley. O jogador de 21 anos esteve emprestado ao Real Madrid recentemente e agrada muito o diretor de futebol José Boto. Boto considera Tobias um camisa 10 que atua na lateral direita. De fato, aí é a minha apuração em cima do que o Matheus Leal trouxe. De fato, o José Boto gosta muito do jogador, tanto é que foi ele quem levou para o Shakhtar. Mas nesse momento, pelo que me relataram no Flamengo, eu vou ler exatamente o que a pessoa disse. Boto gosta muito dele, Venê, levou ele para o Shakhtar, mas não pensa nele para trazer para o Flamengo. Ponto. É isso que me relataram lá no Flamengo e fica aí os créditos ao amigo Matheus Leal. Vamos agora falar de Danilo. O Pedro tem chance de voltar nessa quarta-feira. O próprio Felipe Luiz disse na entrevista coletiva que o retorno do Pedro está muito próximo de acontecer. Eu não vou cravar que ele volta porque eu estaria sendo leviano. O Flamengo ainda tem treino nessa terça-feira para poder se preparar para o jogo de quarta contra o Córdoba da Argentina, jogo no Maracanã. E aí muita gente me perguntando, e o Danilo, Venê? O Pedro pode voltar, mas o Danilo? O Danilo, o Flamengo tem adotado uma certa cautela em relação ao retorno dele aos gramados. Ele sofreu 2 lesões recentemente, musculares, na coxa direita, na parte posterior, no mesmo local, em menos de um mês. Ou seja, o departamento médico, ciente que é um jogador com idade avançada, isso precisa ser levado em consideração, um jogador que vem da temporada europeia, que é totalmente diferente da temporada aqui no futebol brasileiro, número de jogos, viagem, gramado ruim. Então, o Flamengo, o departamento médico do Flamengo, para não apressar e expor esse jogador a uma nova
a possibilidade de uma nova lesão muscular, o Flamengo vem adotando a cautela e não tem prazo ainda para o retorno de Danilo aos gramados. Beleza? Estamos trazendo aqui o que eu apurei junto ao Flamengo. Agora, os colegas do GE noticiaram que o Jorginho está cada vez mais perto de ser o novo reforço do Flamengo. Algo que eu, e particularmente assim, venho fazendo um bom trabalho em cima disso. Inclusive, quando muita gente tentou desmentir da reunião dos empresários do jogador aqui no Rio de Janeiro, reunião do jogador por videoconferência com Felipe Luiz, com José Boto, enquanto muitos tentaram desmentir, nós aqui estávamos dizendo a verdade, tal como o colega Paparazzo Rubro-Negro em todas as suas redes sociais, a colega Raíssa Simplício também, e agora o GE trouxe a informação. O presidente BAP aceitou as condições do negócio e o clube acertou os valores com o volante. A bola agora está com o jogador e o Rubro-Negro aguarda retorno para bater o martelo. O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para outras propostas. Por isso, acredita-se que o jogador ainda não deu a resposta final. Com o acordo encaminhado, Jorginho ainda precisará negociar sua liberação com o Arsenal. O contrato vai até 30 de junho, mas as partes não veem problemas em encerrar o vínculo antes para o atleta se apresentar ao Fla antes do Super Mundial. Gente, eu vou ser sincero, pelo que eu venho acompanhando, pelo que eu vi do José Boto em entrevista aqui ao canal Vene Casagrande, a dúvida não é nem se ele vai assinar com o Flamengo. A dúvida é, ele vai conseguir a liberação para se apresentar ao Flamengo antes do Super Mundial? Essa, para mim, é a dúvida. E caso não consiga, também não vejo o menor problema. Gente, ele está em reta final de temporada, não tem por que apressar para ele ser muito utilizado no Flamengo. Isso precisa ser botado na ponta do lápis para que o jogador não sofra lesões musculares, tal como acontece com Danilo nesse momento. Então, não precisa ter pressa. É óbvio que se o jogador ficar à disposição mais rápido para o técnico Felipe Luiz, óbvio que é melhor. Mas caso não aconteça e seja depois do dia 30 de junho, nenhum problema. Gente, o Gonzalo Plata chegou em setembro do ano passado, vocês vão se lembrar disso. O Alcaraz chegou, sei lá, em agosto. Gente, calma, não precisa ter pressa. Eu entendo a ansiedade, eu também fico ansioso porque eu considero o Jorginho um baita jogador, mas querer apressar para o jogador jogar logo, encarar um forte ritmo de jogo, de temporada do futebol brasileiro, eu acho furada. Não sei qual é a visão de vocês. Dito isso, galera, agora eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação. Segue falando de Campeonato Brasileiro e especificamente sobre o Flamengo, que no fim de semana venceu o Vitória e venceu com a ajuda da volta do Arrascaeta. E que golaço que ele fez. Giro de craque, toque de lenda, Arrascaeta. Não é mais 14, agora é 10, nota 10. Mas faz vezes também de 9 e dos melhores. Assim, no manso rolar da bola, o Flamengo abriu os caminhos no Barradão sobre o Vitória, reencorpado, com Arrasca, Gerson e Wesley de volta ao time. Um triunfo que chegou no sufoco, no fim, de modo bem familiar. A Arrascaeta fez um golaço de craque, a la Romário, Ronaldo, de biquinho. Mas a gente recorre a manchetes antigas, fica até meio surrado. Bruno Henrique decidiu pelo Flamengo. Já aconteceu várias vezes e aconteceu de novo aqui no Barradão. Eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe. Essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, eu disse sempre, não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram, dão o máximo, o melhor pro Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Um Barradão cheio, com a massa do Vitória, é muito indigesto, mas o time conseguiu ser dominante. Apresentou o velho problema da falta de pontaria, é verdade. Cebolinha, Juninho, até que a Arrasca tirou da cartola a jogada. Com ginga, leveza que só os craques têm no toque da bola, como quem diz, isso, vai lá,
e a pelota obedeceu. Geralmente é sempre assim, sempre tira um coelho da cartola, ele não foi diferente, ele já roubou a bola, driblando o adversário e deu um biquinho ali lá, Ronaldo, né, na Copa, e coisa de gênio, de craque. O Vitória, um leão, não se rendeu. Achou o empate com o Wellington Rato, um chute com desvio. E dentro daquilo que foi proposto, a gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo. Eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. Mas havia jogo, havia Bruno Henrique. De novo, o camisa 27 decidiu. Os primeiros 3 pontos no Brasileiro chegaram. Um Flamengo que não se cansa, insiste até o fim e consegue, mesmo de biquinho. Bibiquinho é bonito também, né, Zupa? Tacada de sinuca. Voltou e marcou as chances criadas, 2 chances criadas do Arrascaeta, 2 finalizações, ações na área rival 5, sucesso em dribles 100%, duelos vencidos 6 e nota do Bola de Prata foi de 7,52. Ele estava fora, então, desde a final do Campeonato Carioca de 2025. É o Super Flamengo, mas é um Super Flamengo que, com o Arrascaeta, joga ainda melhor. Joga ainda melhor. Ele não é, para mim, não é o melhor nem o mais importante jogador da equipe. Para mim é o Gerson. Mas ele também voltou, né? E aí ajudou também. E o Wesley também voltou, que é um foguete, né? E Wesley e Gerson hoje formam o lado, né? A combinação. Acho que existem 2 combinações altamente explosivas no futebol brasileiro ultimamente, que é Memphis e Yuri Alberto quando se encontram. Gerson e Wesley, quando combinam, é uma beleza o jogo do Flamengo por esse lado direito. O Arrascaeta, para o nosso contexto, é um gênio da bola. O que ele faz, quase ninguém faz. A dúvida que é preciso que se tenha em relação a ele, infelizmente, é o quanto o Flamengo vai conseguir contar com ele nesse nível em longo prazo. Acho que, infelizmente, essa é uma questão que acompanha o Arrascaeta já há algum tempo, né? Pubis, joelho, ele, enfim, sofre com alguns problemas já há algumas temporadas, e isso acaba minando, né? Então, assim, o Flamengo tem que desfrutar do Arrascaeta sempre que ele estiver em campo, mas o Flamengo também tem que ter em mente que nem sempre isso vai acontecer, e tem que encontrar saídas para não sofrer tanto a ausência dele. E até quando tem Gerson, Wesley, De La Cruz jogando bem, Bruno Henrique, quando o time está montadinho, só não ter o Arrascaeta, eu tenho a impressão que já causa menos impacto do que causou em outros momentos. E é importante o Flamengo ter isso em mente. Mas quando tem todo mundo reunido junto, e ontem teve, né, praticamente o time inteiro à disposição do Felipe, o Flamengo teve uma ótima atuação contra o Vitória, poderia ter vencido com mais facilidade, poderia não ter vencido, e isso seria uma injustiça pelo que foi o jogo, né? O Wellington Rato empatou no chute que desviou, e no final o Luiz Araújo cruzou para o Bruno Henrique. Aliás, o desvio do zagueiro no cruzamento deixou a bola na altura ideal para o Bruno Henrique marcar. Talvez não tivesse desviado. O passe foi lindo, né? Acho que ele faria o gol do mesmo jeito, mas o desvio melhorou a posição dele para bater. Tornou a bola perfeita, né? Então ontem foi uma belíssima atuação do Flamengo. É bom ver todo mundo junto, mas eu sempre deixo um asterisco aí ao lado do Arrascaeta, com receio do que o corpo dele vai impedir que ele faça ao longo do campeonato. Espero que esse ano ele tenha regularidade maior. Ver o Arrascaeta é sempre muito bom. A torcida do Flamengo tem um ótimo elenco à disposição, mas fica essa questão de não matar o jogo, né? O Flamengo teve algumas chances, depois sofre o gol do Wellington Rato, busca a vitória, mas podia ter sido um pouco mais tranquilo. Como é que você vê esse momento do Flamengo e até que ponto essa torcida que eu citei sobre o Arrascaeta está na regressiva em relação ao Pedro, que parece cada vez mais próximo de voltar? Aí, como falamos na semana passada, né? Uma contratação que o Flamengo faz, um jogador que vai se incorporar ao melhor elenco do Brasil e da América do Sul, pelo menos teoricamente, com o Campeonato Brasileiro ainda no início, Libertadores, início da fase de grupos, as coisas importantes começando a ser disputadas por aqui, e o Flamengo, claro, vai ficar mais forte com ele. A gente vê o Felipe Luiz, de vez em quando, nas entrevistas coletivas, assumindo essa postura do treinador perfeccionista, no bom sentido da palavra, obcecado pelas coisas que ele quer ver, e quando ele não vê, né, os mecanismos, mesmo que o Flamengo vença, como aconteceu na Libertadores, ele diz, não gostei disso, não gostei daquilo, aqui precisa melhorar, aqui não está bem.
acho que faz parte da personalidade de treinadores como ele, como o treinador que ele está se formando, em relação àqueles que ele admira e que são seus mentores, esse perfeccionismo que, vamos dizer, o Bernardinho, como técnico ao longo da sua vida no vôlei, sempre simbolizou. Você raramente via ou vê o Bernardinho dando um sorriso depois de um jogo de um time dele, mesmo quando ele ganhou a Olimpíada. Sempre tem alguma coisa para consertar. O Flamengo vai ser um time do qual se espera mais do que os outros, porque ele já mostra mais do que os outros e tem, né, a condição humana de elenco, jogadores, Pedro chegando, Gerson quando está, Arrascaeta quando está e bem, mesmo que não seja uma coisa, no ponto de vista do Arrascaeta, que a gente possa contar, que ele vai ter uma sequência, que ele vai jogar sempre. Eu acho que ele não faz isso já há algum tempo. Vai ser um jogador que vai ser trabalhado e protegido para estar quando ele puder realmente contribuir e não para ser um jogador que o Flamengo vai correr o risco de perder por mais tempo, justamente por ter sido utilizado demais, como já aconteceu em outras temporadas. Mas quando todo mundo está, como disse o Gustavo, e as coisas clicam, porque o Flamengo é um time cujos movimentos são claros em relação a treinamento e jogo, a gente percebe isso. O Bahia é um time assim, o Palmeiras com o Abel sempre foi um time assim, nesse ano ainda não é de maneira tão clara. O Corinthians, do meio de campo para frente, é um time com mecanismos claros também. E a gente tem algumas equipes, como, óbvio, o Internacional, que a gente mencionou agora há pouco, num nível muito alto. Mas acho que como o Flamengo, quando todo mundo está, é difícil a gente encontrar aqui no Brasil. E o Arrascaeta é esse jogador, né? Que em qualquer momento ele pode fazer o que ele fez ontem. Perfeito. E aí dá um gol para o Flamengo. Era o Ronaldo, não estou querendo fazer comparação com o Arrascaeta com o Ronaldo, mas era a história do Ronaldo. Olha, quando eu puder utilizá-lo aqui um pouquinho, ele pode chegar aqui e definir a partida. Ontem foi um dia assim para o Arrascaeta. Agora tem uma entrevista, a entrevista do Carpini, que me chama muita atenção, Gustavo Zupac, quero colocar para você e para o André também. Ele fala sobre a gente tende a entender o lugar do Vitória. E aí ele meio que é sincero, talvez até demais, falando, não tem como eu jogar de igual com esse Flamengo. É verdade, mas é aquele sincero demais, o torcedor não gosta de ouvir. É o sincericídio, você achou isso? Ele não precisava falar isso em entrevista coletiva? Eu não achei sincericídio, não. Assim, é possível o Vitória vencer o Flamengo. O que é mais difícil é esperar que o Vitória jogue de igual para igual no estágio que o Vitória está e no estágio que o Flamengo está. Acho que são coisas diferentes. Mas eu acho importante os personagens do futebol, às vezes os treinadores, jogadores, dirigentes, tentarem redimensionar as coisas quando há um abismo, quando há papéis tão diferentes no campeonato, porque está se entrando numa onda de que perder é inadmissível, de que nenhum time pode perder mais. E o Flamengo vai perder, o Palmeiras vai perder, o Internacional vai perder, o Real Madrid vai perder, o Vitória vai perder. Só que criou-se uma onda, e aí existem vários fatores disso. As mídias de torcedores que gritam quando o time perde, jornalistas, torcedores que gritam quando seus times perdem, torcedores que compram esse discurso e é uma retroalimentação muito grande, né? E se acha que perder é impossível. Então, assim, não dá para reclamar do Vitória quando o Flamengo joga, porque o Vitória não jogou mal ontem. Sim. Quando o Flamengo joga bem no Barradão, o Flamengo, de cada 10 jogos em que esse Flamengo jogar bem contra o Vitória, ele vai ganhar 9. O Flamengo pode não jogar bem contra o Vitória. E aí aumenta a chance do Vitória. Então, às vezes, eu acho importante você puxar a conversa para o famoso pé no chão, né? Pode parecer sincericídio, mas, assim, tem que redimensionar as coisas, né? O Vitória ontem fez um bom papel contra o Flamengo. Fez o que ele podia fazer, quase empatou o jogo contra o Flamengo numa boa jornada e acabou perdendo. E acho que é importante, às vezes, a gente redimensionar as expectativas do torcedor. Não dá para achar um absurdo o Vitória perder do Flamengo e, às vezes, o técnico tem que dar um chacoalhão no próprio torcedor para entender a realidade. Pode soar ruim, pode soar mal, mas acho que a intenção é redimensionar, colocar as coisas nas suas respectivas caixinhas. Assim. E aí, André? Eu também acho. E em relação a poderio técnico, alguns confrontos no futebol brasileiro, eles são equilibrados, porque normalmente é o que a gente vê. Às vezes as coisas mudam durante o próprio jogo e se desequilibram, mas não dá realmente para o Vitória encarar o Flamengo de peito aberto, como o Vitória faria com uma equipe tecnicamente inferior a ele, independentemente de onde é o jogo.
E não dá mesmo. É preciso ser inteligente para competir. Isso é um jogo, não um desfile. Você não está em campo para mostrar as suas virtudes e para receber notas de acordo com aquilo que você oferece, como se fosse uma escola de samba. Você está jogando contra um adversário, você está tentando ser melhor do que ele. E existem estratégias, né? É o único esporte em que o Flamengo entra em campo com vitória e a gente não pode garantir que o Flamengo vai ganhar. Mas o Flamengo vai ganhar na enorme maioria das vezes. É assim. O treinador do Vitória, a função dele é tentar descobrir quais são os caminhos que o Vitória pode percorrer para mudar isso. Existem caminhos. Um deles não é abrir o peito e encarar, ir para cima, porque senão a chance fica muito menor. Vamos seguir com um assunto que é relacionado com o Flamengo, que é o clássico com o Vasco da Gama. O clássico do Vasco da Gama e onde ele será disputado. Mais um capítulo, nesse caso, envolvendo o local do jogo entre Vasco e Flamengo a ser disputado dia 19 de abril e válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Justiça do Rio de Janeiro, por decisão da juíza Regina Lúcia Schucker, concedeu liminar autorizando a realização do jogo em São Januário. A liminar foi concedida após ação pública movida pelos advogados Marcos Vinícius de Menezes Reis e Pedro Menezes Reis, contra o Estado do Rio de Janeiro e o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, que haviam vetado o jogo em São Januário por falta de segurança envolvendo as torcidas dos dois clubes. Com a decisão, fica autorizado o jogo em São Januário com presença de torcida mandante, independentemente de qualquer avaliação. Já no caso de presença de torcida visitante, fica aberta a possibilidade a depender de avaliação técnica específica e fundamentada. Sendo assim, o veto anterior do BEP não está mais em vigor e fica a cargo do Vasco decidir se realiza ou não a partida em seu estádio. Na decisão, a juíza salienta que o BEP se recusa a empregar todas suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil de deixar de fazer, com o aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. Tem até uma informação extra, Zupac, que é do Vene Casagrande, dizendo: o Vasco e Flamengo mantido para o Maracanã. A resposta que o Fla recebeu em contato com o Vasco é que, apesar da liminar liberando o jogo em São Januário, o acordo está mantido. Eles tinham esse acordo prévio, né, do jogo no Maracanã, torcida dividida, dia 19, 6h30. Queria que você falasse um pouquinho sobre o tema. Assim, o Vasco deveria ter o direito de escolher onde jogar. Acho que essa é a premissa básica, a não ser que existisse algo que realmente impedisse o jogo de acontecer em São Januário, o que aparentemente não é o caso, né? Se a segurança pública do Rio de Janeiro não consegue garantir a segurança de uma torcida e um pedaço de outra torcida, é um problema da segurança pública do Rio de Janeiro. Isso é o que a gente traz aqui para a conversa de São Paulo sobre a torcida única. A torcida única ela pode diminuir a violência ao redor do estádio, ou quase eliminar, né? Não totalmente, mas a violência dentro do estádio, mas ela não extingue o problema da violência entre as torcidas, né? Então, é um problema da segurança pública, não é um problema do estádio. O Vasco pode receber o Botafogo em São Januário, mas não pode receber o Flamengo, não pode receber o Fluminense. O Vasco pode receber o Corinthians, pode receber o São Paulo, mas não pode receber o Flamengo, não pode receber o Fluminense. Então, assim, o Vasco deveria ter o direito de escolher aonde jogar e não depender de uma liminar para ter esse direito. E aí, o clube que usa o argumento que ele quiser para definir onde é melhor jogar. Por exemplo, no Maracanã, o Pedrinho já falou sobre isso, o Vasco se sente visitante mesmo quando mandante. O Vasco usa um vestiário de visitante. O Maracanã tem 4 vestiários. Um é do Flamengo, um é do Fluminense, que são os administradores do estádio, e os outros 2 vestiários de visitantes, mesmo quando o Vasco é mandante no Clássico, é lá que o Vasco usa. Então, assim, já é um ambiente de visitante. Então, é natural que quando o Vasco quiser usufruir da atmosfera de mandante, que ele joga em São Januário. Quando for economicamente mais rentável, ou quando tiver um acordo com o Flamengo, com o Fluminense, para mandar no Maracanã, que mande, como aparentemente vai ser agora. Mas essa prerrogativa deveria ser do Vasco e não necessitar uma liminar para que isso fosse possível. Menos mal que a liminar existe nesse momento,
Mas essa é uma prerrogativa do clube. E se o Vasco entende que tem que cumprir o acordo, que jogue no Maracanã e que se cumpra o acordo. Pois é, André. Bom, e que bom, então, que a liminar deu esse poder de escolha para o Vasco, mas a torcida não está feliz com essa possibilidade de continuar no Maracanã, porque ainda existe a chance do Vasco falar que vai voltar para São Januário e vai ser desse jeito. Afinal, o Pedrinho deu entrevista falando que se sente como visitante jogando no Maracanã e que gostaria de jogar em São Januário. O torcedor estava ao lado do Pedrinho e tem toda essa confusão. Agora que tem a opção, aí vai para o Maracanã, segue no Maracanã. Não deveria agora fazer, até para apoiar esses torcedores que estavam ao lado, voltar para jogar em São Januário? O experimento da última vez não deu certo, né? Jogar no Newton Santos para pouquíssimas pessoas, em relação ao que merece ser o público, né? O que esse clássico merece ter como presença de público. Cerca de 11 mil pessoas foram ver aquele jogo. Isso é uma coisa que não tem nenhum sentido em se tratando de Vasco e Flamengo. Naquele clássico, o Vasco jogou melhor do que muita gente imaginava, competiu com o Flamengo. O resultado ele foi menor em termos de distância do que a gente imaginava entre um time e outro. Tudo bem, era um outro momento. Quanto ao Vasco se sentir como visitante no Maracanã, porque o Flamengo joga sempre lá, eu já falei sobre isso num outro momento. A cada declaração desse tipo, os jogadores do Flamengo se sentem ainda melhor. A torcida do Flamengo se sente ainda mais proprietária do Maracanã. E quando o jogo é Flamengo e Vasco, o Vasco vai cada vez mais se sentir num estádio hostil, onde ele não está acostumado a jogar, quando, na verdade, o Vasco, assim como o Flamengo, sempre jogou no Maracanã. Então, São Januário é onde o time tem mais condições de criar um ambiente favorável, a torcida exercer pressão. Me parece que agora a fase ruim que o Vasco atravessa leva também as pessoas que tomam as decisões a temer a presença da torcida, o que poderia acontecer no caso de derrota para o Flamengo em São Januário, com a presença grande de torcedores do Vasco, que é o que aconteceria. E aí já estamos falando de questões de segurança, problema de violência, etc., que infelizmente fazem parte da discussão sobre a organização de um jogo de futebol. Eu acredito que isso também entra na pauta quando o Vasco tem uma liminar para jogar no seu estádio, mas aparentemente e por enquanto prefere honrar um acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. Vamos seguir com agora de Libertadores, de Sul-Americana, muitos compromissos. A gente está falando de Flamengo e Vasco, são dois times que jogam essa semana nas competições sul-americanas. Libertadores, terça-feira, Botafogo e Carabobo às 19 horas. Na quarta, Nacional do Uruguai e Bahia, Flamengo e Central Córdoba, Palmeiras e Cerro Porteño. A quinta-feira reúne Internacional e Atlético Nacional, Colo-Colo e Fortaleza, São Paulo e Aliança Lima. Agora Sul-Americana, terça, Grêmio e Atlético Grau, às 19 horas, Vasco e Porto Cabedelo, às 9h30, América de Cali e Corinthians, também 9h30. Cruzeiro e Muchuquiruna, a quarta-feira às 9h30. Na quinta-feira tem Defensa e Justiça contra o Vitória, Fluminense contra o San José e o Atlético contra o Iquique. Seguimos falando do Vasco, que joga amanhã, né, ESP? Compartilhar esse vídeo com os amigos. Então é isso aí, nação rubro-negra. Mais uma vitória na conta do Mengão, né? Isso mesmo, com esse golaço do Arrascaeta. E o time que tá cada vez melhor, né? E claro que é ser campeão de tudo. E continuar assim, ninguém segura o Mengão, né? Então, se curtiu o vídeo, deixa seu like, marotinho aí, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e nenhuma novidade que rola aqui no canal. E comenta aí embaixo o que você achou do jogo, do golaço de Arrascaeta e de Bruno Henrique. E quem foi o craque da partida, na sua opinião. E também deixa a sua opinião sobre esse confronto aí, né, de Central Córdoba, né, contra o Flamengo. Deixa o seu placar aí. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a Vene Casagrande e a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.